Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cisto pilonidal. Se você já teve esse problema ou se algum familiar seu está passando por esse problema, assista até o final do vídeo que você vai ver todas as informações sobre esse problema de saúde que é bem frequente aqui no Brasil e em todas as regiões do nosso globo. Eu tive um pouco sumido aí, para vocês que acompanham o canal aqui devido a essa pandemia aí pelo novo coronavírus. Então eu creio que a maioria dos profissionais de saúde se empenharam muito aí e tiveram muito trabalho, mas agora, graças a Deus, com a nossa curva de infecção e reinfecção caindo um pouco, eu tive um tempinho para vir falar um pouquinho com vocês aqui. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like aqui, se inscreva no canal para você estar recebendo os conteúdos exclusivos que eu vou postando aqui. Não com tanta frequência como eu postava ou como eu gostaria de postar para vocês, porém eu não vou deixar as pessoas que me seguem aqui sem informação detalhada aqui no canal. Vamos lá. O cisto pilonidal, ele é um cisto de consistência dura, ou seja, é um cisto que traz no seu interior células como glândulas sebáceas, cabelo, resto de glândulas que são dos folículos pilosos, ou seja, aquelas glândulas que fazem a formação do cabelo. E aonde se encontra o cisto pilonidal? O cisto pilonidal, ele se encontra no final da coluna ou em algumas regiões do país aqui do Brasil, né, é conhecido como o início do corruchim ou o rego. É isso aí. O cisto pilonidal, ele se dá no final da coluna. E por que acontece o cisto pilonidal? Antes, uma das teorias da formação do cisto pilonidal era como uma mesma formação do tecido embrionário que se dá nos cistos comuns. Porém, com o passar do tempo e o avanço dos estudos, se descobriu que esses cistos, ou seja, o cisto pilonidal, é diferente do cisto dermoide comum. Por quê? Essa região ela é afetada por microlesões. Por quê? Nas pessoas sedentárias, nas pessoas obesas e na pessoa que tem o cabelo mais grosso e encaracolado. Então tem uma maior frequência na formação desse cisto pilonidal. Por quê? Pelos microtraumas que acontecem nessa região do final da coluna lombar. Esses microtraumas fazem com que essas glândulas elas se invaginem, ou seja, o cabelo que se forma, ele tem uma invaginação, muitos conhecem também como pelo encravado, e nessa invaginação desse pelo, ele continua crescendo, só que não cresce para fora, ele começa a crescer de uma forma inversa para dentro do tecido ou da pele. Quando ele atravessa, o próprio organismo faz uma reação inflamatória desse tecido e ele invagina por essas células epiteliais que são formadas aí na formação do cisto pilonidal. O cisto pilonidal, na sua forma de início, ele não traz problemas e o seu tratamento é só acompanhamento. Porém, quando esse cisto ele acontece uma infecção bacteriana pelas bactérias Staphylococcus aureus, que as bactérias que em sua maior quantidade estão na pele, fazendo a proteção da nossa pele. Então, quando tem essa microlesão ou essa abrasão da pele, acontece que essas bactérias que são saprófitas da nossa pele, elas conseguem ingressar nesse tecido, elas fazem uma infecção. E isso se forma um abscesso pilonidal. Isso sim é aquela forma muito dolorosa que traz calor, rubor e tumor local. Ou seja, é uma tríade de uma infecção desse cisto pilonidal. Então se forma um abscesso pilonidal. Nessa fase, como que é o tratamento? O tratamento da fase do abscesso é uma drenagem. Você procura o médico
e o médico vai fazer uma anestesia local, tá? E ele vai fazer um pequeno corte para drenar essa secreção purulenta que tem dentro desse abscesso. Vai fazer uma lavagem e esse abscesso, o tratamento, ele vai se fechar por uma segunda intenção, ou seja, ele vai fechar sozinho, tá? Às vezes é necessário, pelo tamanho do corte que é feito para drenar essa secreção, esse corte precisa ser dado um ponto. Porém, quando é feito esse processo, há uma grande chance, e também quando ele fecha por segunda intenção, há uma chance de uma recidiva, ou seja, a pessoa ter novamente o cisto pilonidal e esse cisto virar um abscesso. Então isso vira uma forma crônica. O diagnóstico do cisto pilonidal e do abscesso pilonidal, ele é feito de forma clínica, ou seja, não tem nenhum exame que faça para diagnosticar o cisto pilonidal. Então, o médico faz o diagnóstico do cisto pilonidal de uma forma clínica, ou seja, ele vai colher a história do paciente, vai fazer o exame físico e ele dá o diagnóstico de cisto pilonidal. Então, como evitar, ou seja, evitar, como eu falei, as causas do cisto pilonidal microtrauma, pessoas que precisam ficar muito tempo sentado, tá, em superfícies às vezes que não é confortável, se dá por obesidade, sedentarismo, tá, e as pessoas que têm o cabelo grosso e encaracolado nessa parte aí do final da coluna. Então, como que fazer para evitar? Você deve evitar ficar sentado por longos períodos em superfícies duras que não sejam confortáveis. E você deve se levantar e fazer uma caminhada ou se levantar e movimentar a cada 1 ou 2 horas. Evitar o sedentarismo, tá? E evitar a obesidade. Você tem que estar dentro do peso para a sua idade e estatura. E as pessoas que têm o cabelo muito grosso e encaracolado nessa parte terminal da coluna, que tem cisto pilonidal de repetição, é indicado a depilação local, tá bom? Então, essas são as causas para evitar o cisto pilonidal. O tratamento, quando ele é pequeno e assintomático, ou seja, só está a parte do cisto pilonidal, ele é observacional. Ele só é retirado se o paciente desejar. Essa cirurgia geralmente não são feitas pelo SUS, só é feita essa drenagem quando o paciente já apresenta uma infecção do cisto e ele se torna um abscesso, tá bom? Então, se você deseja, se tem o cisto pilonidal, você deve procurar aí um cirurgião particular para ele poder estar retirando. Não há como tratar de forma natural o cisto pilonidal, tá? A não ser que você evite que aconteça o cisto pilonidal dessa forma que eu já falei para vocês aqui. Em algumas vezes, né, alguns raros casos, onde o paciente tem cisto pilonidal de repetição, ele pode se tornar um carcinoma, ou seja, um câncer aí, devido a essa recidiva do cisto pilonidal. Então, se você tem o cisto pilonidal, você deve estar procurando aí o seu sistema de saúde para estar fazendo, né, uma revisão, uma avaliação se você tem o cisto pilonidal de recidiva, ou seja, recorrente. Você tem que estar procurando aí para evitar que essa produção de cisto, abscesso e drenagem se torne um câncer aí no final da sua coluna, tá bom? Então esse foi mais um vídeo explicativo aqui para vocês, um pouquinho falando do cisto pilonidal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas recebam essa informação. E quando tem o cisto pilonidal, vou deixar para vocês aqui no card aqui em cima aqui, as pessoas que estão em recuperação devem evitar alimentos que causam maior inflamação do tecido na nossa pele. Então eu vou deixar para vocês aqui um vídeo que fala sobre alimentos remosos, tá bom? Vocês podem estar acompanhando também para estar evitando essa alimentação no seu dia a dia. Esse foi mais um vídeo, meu muito obrigado a todos.